Você já parou para pensar no que aconteceu com os 12 apóstolos depois que Jesus partiu? Suas vidas se tornaram uma jornada épica, cheia de mistério, fé e sacrifícios impressionantes. Eles não eram apenas 12 homens. Eram 12 tochas que levaram uma mensagem de esperança para os cantos mais distantes do mundo, e cada um deles teve um destino único e fascinante. Vamos começar com os irmãos, Pedro e André. Pescadores que se tornaram pescadores de homens. Pedro, considerado a rocha sobre a qual a igreja seria construída, levou sua missão até o coração do Império Romano. Em Roma, ele se tornou uma figura central para a crescente comunidade cristã. Mas sua fé inabalável o colocou em rota de colisão direta com o poder imperial. A tradição conta que ele enfrentou o martírio de uma forma que ecoa sua humildade. Sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Uma imagem poderosa que simboliza sua devoção até o último suspiro. Seu irmão, André, não ficou para trás. Ele viajou para o leste, atravessando a Grécia e a região do Mar Negro. Sua pregação era tão potente que convertia multidões, mas também atraía a ira das autoridades locais. Na cidade de Patras, na Grécia, ele também encontrou seu fim. A tradição diz que ele foi amarrado a uma cruz em formato de X, que hoje conhecemos como a Cruz de Santo André. Ele teria pregado por dias, suspenso na cruz, compartilhando sua fé com todos que passavam, até seu último momento. A coragem desses dois irmãos marcou o início de uma expansão que ninguém poderia prever. Agora vamos falar de Tiago, o maior, irmão de João. Ele foi um dos primeiros a seguir Jesus e também um dos primeiros a dar a vida por sua fé. Sua história é uma das poucas mortes de apóstolos registradas na própria Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. O rei Herodes Agripa, querendo agradar os líderes religiosos da época, ordenou sua execução. Tiago foi morto à espada em Jerusalém, tornando-se o primeiro mártir entre os 12. Sua morte precoce não diminuiu seu impacto. Pelo contrário, mostrou aos primeiros cristãos a realidade brutal da perseguição e a força necessária para enfrentá-la. Sua memória é tão forte que, séculos depois, seu suposto túmulo na Espanha se tornou um dos maiores centros de peregrinação do mundo, o Caminho de Santiago de Compostela. E o que dizer de João, o discípulo amado? Sua jornada foi diferente da maioria. Ele foi o único dos 12 apóstolos que, segundo a tradição, morreu de velhice. Mas isso não significa que sua vida foi fácil. Ele enfrentou o exílio na ilha de Patmos, um lugar rochoso e isolado no mar Egeu. Foi lá, em meio à solidão e à perseguição, que ele teria recebido as visões que deram origem ao livro do Apocalipse. Um texto cheio de simbolismo e profecias que continua a intrigar e inspirar as pessoas até hoje. Depois do exílio, ele teria retornado a Éfeso, onde continuou a ensinar e a escrever, deixando um legado de amor e esperança através de seus evangelhos e cartas. Sua longa vida se tornou um símbolo de resistência e da promessa de que a fé pode superar até as maiores adversidades. A história se expande ainda mais quando olhamos para os outros apóstolos. Tomé, muitas vezes lembrado por sua dúvida, tornou-se um dos missionários mais audaciosos. A tradição diz que sua jornada o levou para muito além do Império Romano, chegando até a Índia. Lá, ele teria estabelecido algumas das primeiras comunidades cristãs do Oriente. Sua fé, antes questionadora, transformou-se em uma força que atravessou continentes. Ele teria sido martirizado na Índia, perfurado por lanças, deixando um legado duradouro que ainda hoje é visível nas antigas igrejas cristãs da região. E Mateus, o cobrador de impostos, o homem que deixou tudo para seguir Jesus, também viajou para longe. As tradições variam, mas muitas apontam que ele pregou na Pérsia e na Etiópia. Em um mundo onde sua antiga profissão era desprezada, ele se tornou um mensageiro de uma nova forma de riqueza, a espiritual. Sua morte também é envolta em mistério,
com relatos de martírio na Etiópia. Ele não apenas escreveu um dos evangelhos, mas viveu uma vida que provou que a mudança é possível para qualquer um. Filipe, por sua vez, teria pregado na Frígia, na atual Turquia. A tradição conta que ele foi martirizado na cidade de Hierápolis, crucificado ao lado de sua filha. Bartolomeu, que muitos acreditam ser o mesmo Natanael, viajou para a Armênia. A história de sua morte é particularmente brutal. Disse que ele foi esfolado vivo antes de ser decapitado. Um testemunho terrível da crueldade que os primeiros cristãos enfrentaram. Tiago, o menor, e Judas Tadeu teriam pregado juntos na Mesopotâmia, onde também encontraram o martírio. E Simão, o Zelote, teria viajado para a Pérsia, ou talvez até para a Bretanha, espalhando a mensagem em terras distantes. Por fim, temos a figura trágica de Judas Iscariotes. Sua história é a mais sombria de todas. Consumido pelo remorso após trair Jesus, ele tirou a própria vida. Seu lugar entre os 12 foi preenchido por Matias, escolhido pelos outros apóstolos para manter o número simbólico de 12, representando as 12 tribos de Israel. A escolha de Matias foi um ato de fé e reconstrução, mostrando que, mesmo após a maior das traições, a missão deveria continuar. As histórias dos 12 apóstolos são um mosaico de fé, coragem, sacrifício e mistério. Temos relatos históricos, tradições antigas e muitas lendas que se misturam ao longo dos séculos. É difícil separar completamente o fato da ficção em cada detalhe de suas vidas. Mas uma coisa é absolutamente certa. O legado desses homens simples, pescadores, cobradores de impostos, transformou o mundo para sempre. Eles enfrentaram impérios, atravessaram desertos e oceanos, e deram suas vidas por aquilo em que acreditavam. A dedicação deles garantiu que a mensagem que receberam não morresse, mas florescesse e se espalhasse pelos 4 cantos da terra. A história deles não é apenas um relato do passado. É uma fonte de inspiração que continua a ecoar há mais de 2000 anos, tocando corações e mentes de gerações. Se você ficou fascinado com essas jornadas e quer descobrir mais segredos e histórias como essa, comente "Quero mais" aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.